para as nossas vidas. E quando a gente vai chegar em outubro, nós vamos falar em outubro inteiro sobre a Reforma Protestante, né, quebrando um pouco desse contexto de Dia das Bruxas, Halloween, porque dia 31 de outubro é a Reforma Protestante e foi algo muito valoroso, principalmente para nós que prezamos a pregação da palavra. Então, na quarta e no domingo nós vamos trazer, eu quero ver se eu consigo imprimir as 95 teses, vou fazer um mural lá atrás, vou pregar essas 95 teses de Lutero, né, para vocês entenderem, e as 5 solas que a gente tem, né, da Reforma Protestante em outubro. Esse mês, como a gente está falando sobre uma questão mais de depressão, alguns cultos eu vou estar falando. Hoje, especificamente, eu quero falar de algo que há um tempo você não ouve muitas pessoas nem comentando e nem muita gente pregando. E eu quero depois fazer uma série de mensagens em cima disso. Porque eu creio que o que nós precisamos é despertar para o tempo que o Senhor está nos levando. Eu acredito que desde que finalizou a pandemia, passamos por um período de pandemia, eu nunca vivi isso, alguém viveu o que aconteceu na pandemia, e a gente não aqui está puxando coisa lá de trás, mas eu nunca vivi algo daquela forma, e nunca vi tanta gente morta do jeito que teve naquela forma. Se teve cambalacho, se não teve nas mortes, mas eu vi muitas pessoas que morreu com essa peste, com essa praga naquele tempo. Então, o mundo não é mais o mesmo depois da pandemia. E você precisa colocar isso na sua cabeça. A sociedade já não é mais a mesma. O que deveria melhorar, piorou. O que eu achei que ia melhorar a igreja, piorou. Né? E a gente estava num processo, até mesmo no outro galpão, de crescimento, e veio a pandemia, as pessoas que estavam na igreja na época, nunca mais voltou, eu não sei nem se está na igreja. Né? A gente não teve nem acesso a essas pessoas. Então, o mundo já não é mais o mesmo. E nós vamos entender que a questão do curso da história, há um curso na história. Toda a história, todo livro que você pega para ler, ele tem uma introdução, ele chega no meio e ele tem um final. Isso é uma conjectura de história, é um filme, é um romance, tudo tem um começo, meio e fim. E eu já falei isso aqui várias vezes. O começo do fim do mundo começou em Atos capítulo 1. Quando Jesus foi, ali começou o fim do mundo. E todo mundo está esperando, às vezes, é uma besta, um dragão com 300 cabeças. Mesmo a gente falar, começa a se preparar, porque você não sabe nem o dia que você vai morrer. Então, esteja pronto para se encontrar com o seu Criador. Mas eu vou falar de um tema aqui, que é de suma importância para que nós possamos entender que é o dia do Senhor. E isso já está registrado. Quando nós falamos de promessa, e todo mundo fala de promessa, acha que a promessa de Deus para nós é só algo assim. Não, promessa de Deus, eu vou ser próspero. Promessa de Deus, eu vou ser feliz. Promessa de Deus, vai dar tudo certo na minha vida. Promessa de Deus é que Ele vai voltar. Promessa de Deus é que Ele vai trazer o juízo dEle sobre a terra. Promessa de Deus é que Ele vai nos julgar, segundo aquilo que nós fazemos. Há uma confusão muito grande hoje entre a obra de Deus e as minhas obras. Eu acho porque a graça, né, isso é você sucatear algo tão poderoso que é graça. Agora eu sou salvo pela graça. E eu não devo ter boas obras. Deixa eu falar, irmão. Uma das coisas que a graça de Deus recebida, ela nos dá boas obras. Então eu vou ter boas obras porque eu tenho a graça, o favor de Deus sobre minha vida. E nós vamos entender esse contexto. Então o mundo, irmão, o mundo manda sinal todo dia. Todo dia nós temos um sinal da vinda do Senhor. Todos os dias nós temos um prenúncio. E o problema é, parece que o povo está cego. Estou lendo um livro que se chama Desvendando o Espírito de Jezabel, né? E nesse livro fala que uma das coisas que esse espírito de Jezabel faz é cegar as pessoas no entendimento da verdade. Então parece que não vai acontecer agora. Parece que o arrebatamento, como se as pessoas tivessem um cálculo para o arrebatamento. E a Bíblia nos fala que nós precisamos estar vigilantes. Vigia, porque eu vou vir como um ladrão. E não tem ponto para isso. O ladrão não tem uma data e nem uma atmosfera para fazer isso. Então, a vinda do Senhor, essa segunda vinda que nós estamos falando, esse dia terrível, é uma coisa que você precisa entender. Hoje, Ele advoga. Mas no dia que Ele rasgar esse céu e a gente vê realmente nas nuvens, e todo olho confessar, e toda a língua, né, todo olho ver, e toda a língua confessar, não tem mais advogado não, irmão. Ele vai vir como um reto juiz. Isso as Escrituras nos revelam. E eu preciso caminhar em conformidade com isso. Então, é tempo de escolhermos um lado, irmão. Precisamos escolher o lado que nós estamos. Ou nós queremos viver aquilo que o mundo pode proporcionar, ou vou ter que começar a abrir mão de algumas coisas lá de fora para começar a viver realmente
a vontade de Deus para que eu possa esperar esse dia do Senhor sobre a minha vida. Malaquias no capítulo 4, versículo 1 fala assim: pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhe dei no Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se volte aos filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-os para a destruição. Pai, nos guie pela Tua palavra nessa noite, Deus. Nós cremos no cuidado, nós cremos na provisão, nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu favor, nós cremos, Pai, no Teu afago, no Teu abraço, nós cremos que o Senhor é um Deus de perto, cremos que o Senhor nos cura, transforma a nossa vida, mas também nós temos que crer que o Senhor vai voltar, e nós precisamos nos preparar para isso, porque a Bíblia nos fala que nós devemos nos preparar, estar vigilantes, vigiar e orar. São coisas, Pai, que nós vemos que permeou a igreja dos séculos passados. E o negócio, Deus, ficou tão moderno que as pessoas, elas não vigiam mais em relação a isso. Permanecem nos seus pecados, nas suas ideias, nas suas filosofias. Mas eu quero, Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, venha de encontro aos nossos corações nessa noite. E que nós possamos entender, Pai, que esse é o dia realmente de buscarmos ao Senhor. O dia realmente, Pai, de praticar e viver a Tua justiça, de escolher realmente que pertencemos ao Senhor, porque muitas pessoas ainda, Pai, falam que pertence ao Senhor de lábios, mas o coração não pertence a Ti, o coração ainda está apegado à prática pecaminosa, ao mundo, amando mais ao mundo, e nós queremos, Pai, que o nosso coração, de uma forma total, seja do Senhor, a nossa mente de uma forma total seja do Senhor, e que nós possamos, Pai, caminhar realmente no princípio da palavra. Nós não somos o povo que somos chamados para caminhar naquilo que achamos, mas naquilo que nós cremos, e nós cremos na Tua palavra, Pai. E eu creio que esse dia, Pai do Senhor, ele vai chegar sobre a terra, e que nós possamos dedicar os nossos dias, até antes desse dia chegar, para que a igreja tenha função de salvação, de transformação, de cura, de resgate, de recomeço, porque eu tenho certeza, Pai, que agora não é hora de parar, agora é de perseverar. Então te peço, Pai, traga, Pai, em nossos corações, no nosso entendimento, na nossa consciência, essa importância, que nós não sejamos mais, Pai, um povo de coisas ocultas, mas um povo de mente transparente, de coração transparente, de uma vida transparente, para que a Tua luz reflita em nós, para que o Senhor, Pai, tenha liberdade em nós, e que o Teu mover chegue de forma concreta, que o avivamento seja uma verdade, e que nós possamos, Pai, ser mais que uma igreja para nós mesmos, mas que nós sejamos uma igreja para o Senhor, em adoração para o Senhor, e para uma sociedade perdida, Pai. Leva-nos, Pai, o entendimento da Tua palavra nessa noite, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Amém, não só no texto de Malaquias, mas a gente vai encontrar em algumas outras referências também, falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. E algumas coisas que eu vejo acontecendo, algumas pessoas acham até bonitinho, né? Quem viu o sol ontem? Você reparou o pôr do sol ontem? Se você reparar o pôr do sol ontem, não eram nuvens que estavam na frente, depois que eu fui reparar que não era nuvem, porque em outros estados viram do mesmo jeito. Algumas coisas, algumas manchas tinham na frente do sol. O sol vermelho. É muito bonito você tirar uma foto, você vê esse pôr do sol, e o sol está nascendo vermelho da mesma forma, e é tão legal que a ciência tenta invalidar aquilo que a Bíblia diz que seria sinal. E o crente consegue ser enganado pela ciência e não entende que isso é um sinal. Então, existem vários sinais,
E eu não vou pregar aqui sobre Mateus 24, porque fala sobre os sinais. A guerra, ela continua, se você não está sabendo. Continua ainda uma guerra, a gente tem essa guerra que continua, e muito mais ainda, uma guerra civil que acontece há muito tempo, né? A gente vê o desequilíbrio da natureza, como a gente está vendo, um tempo onde nós estamos sendo tomados, porque também é uma coisa que eu nunca vi, por uma queimada de tudo quanto é lado, está queimando, o ar está impossível para se respirar, a chuva não está descendo, em alguns lugares começou a chover, e você vê que está tudo descontrolado, irmão, tudo desequilibrado. É o Datena dando a cadeirada no Pablo Marçal, está tudo doido, irmão. Você pode reparar, as coisas estão fora do comum. Você consegue perceber isso? Um povo vivendo sem prioridade, famílias, está tudo decadente, tudo destruído, mas o povo parece que está. Eu lembro de um filme, é porque esse filme não dá para passar na igreja, mas esse filme falou muito no meu coração, Não Olhe para o Alto. Não sei se você já viu esse filme. Havia uma ameaça sobre a terra, e eles estavam tentando impedir essa ameaça, mas por fim que essa ameaça ia vir, e cada um foi viver a sua vida. É o retrato da sociedade hoje. Cada um vive sua vida, cada um vive o que quer. Só que a terra ia ser destruída de qualquer forma, e não tinha como impedir a destruição da terra. E eu vejo que um grupo de pessoas voltou à comunhão, e eles morreram à mesa. Eu não sei se você já assistiu esse filme, procura para você assistir, que é muito bom. O fato de não olhar para cima é porque havia uma ameaça vindo sobre a terra e ia destruir a terra, e essa terra não ia existir mais. Mas esse filme falou no meu coração, sabe por quê? Nós estamos muito apegados a isso aqui e oramos para que Deus cure aquilo que Ele está querendo reformular. Essa terra vai ser destruída, irmão. O dia do Senhor vai chegar sobre todos nós. Nós queremos pedir que Deus, Ele deixe a terra boa, porque nós não queremos sair daqui. É por isso que muitas vezes a nossa oração é totalmente errada e biblicamente distorcida. E quando Deus olha a oração de Jesus, Senhor, eu não peço, Pai, eu não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal, que não os tire do mundo, mas livre do mal. Porque até mesmo aquilo que Jesus fez, Ele entendendo, e claro, todo o propósito do Pai, foi para resgatar a humanidade, um mundo que vai ser destruído. O que você vê hoje, futuramente não vai existir mais. Então não dá mais para a gente ficar morrendo por aquilo que Deus um dia vai destruir. É tempo de começarmos a viver por aquilo que é eterno, irmão. Viver por aquilo que é válido, que é eterno, que vai ter validade. Igual eu falei, você pode viver uma vida boa, você pode curtir a vida, mas não se esqueça que no teu coração, na tua cabeça, tem que ecoar a eternidade, tem que ter prioridade para a eternidade, porque o dia do Senhor Ele vai chegar para julgar todos nós. E se alguém te falou que a igreja não vai ser julgada, a igreja vai ser julgada, e ela vai ser a primeira a ser julgada. É a igreja. E nós seremos julgados segundo aquilo que nós fazemos, segundo as nossas obras. Porque eu creio que a obra de Deus, através da graça, me faz salvo. E o salvo, ele tem boas obras, segundo a obra de Deus. Como que eu sei que eu sou salvo? As minhas obras. As minhas obras revelam o que eu creio. As minhas obras revelam o Cristo que eu acredito. Então nesse texto de Malaquias a gente vai encontrar essa referência profética chamada o grande e terrível dia do Senhor. E a gente está vivendo um tempo difícil, né? Um tempo estranho, né? Tempos onde a preparação, realmente a preparação da segunda vinda de Jesus na terra. Aí tem o povo que gosta de uma escatologia, gosta de uma teologia. Se eu não for salvo nessa, eu fico para a segunda remessa. Irmão, eu não quero contar com segunda remessa, porque nós entendemos que o sacrifício de Cristo nos faz reinar sobre as nações. Então eu não quero ficar para o segundo plano. A segunda vinda, o arrebatamento, eu quero participar e quero ver você lá. Por isso que nós estamos ministrando isso aqui hoje. O grande e terrível dia do Senhor que está chegando, irmão. E ninguém percebe isso. Então esse tempo, irmão, a gente vai ver o cumprimento da profecia bíblica. A multiplicação da iniquidade. Ah, pastor, é porque agora tem mais internet. Não, a iniquidade, ela está mais vista, porque a iniquidade era algo lá de fora, mas a iniquidade agora é coisa de dentro da igreja. Nós temos hoje igrejas contemporâneas, aonde a ideologia de gênero é permitida, aonde casamento homoafetivo é permitido. E nós precisamos entender, isso
não tinha antes. Então nós estamos vivendo uma etapa da multiplicação da iniquidade. É o povo pecando e contando assim, não, Deus é bom. A bondade de Deus, ela teve um preço, e o preço chama-se Cristo. E o preço que Cristo pagou foi para nos colocar segundo a vontade de Deus, e não segundo aquilo que nós desejamos, mas segundo aquilo que Deus requer de nós. Então a multiplicação da iniquidade. Nós vemos hoje a distorção e como a iniquidade está aí fora. A insensibilidade dos homens a Deus. Porque os homens não são mais sensíveis a Deus e eles procuram avivamento. Aí você vê que existem lugares que querem forçar. Meu irmão, o que eu quero viver de avivamento, primeiro, é um povo com prioridade e primazia na obra. Porque Deus não derrama do poder dele em quem não tem primazia e não tem prioridade. Impossível de fazer isso, irmão. Para quem não tem primazia e prioridade, Deus não derrama poder. Porque eu acredito que o poder de Deus é algo tão maravilhoso que não dá para qualquer um e nem de qualquer forma. Por isso que ele deu graça, por isso que ele trabalha, por isso que ele transforma. Você olha isso na vida dos discípulos. Trabalhou, andou um tempo, realizou milagre, conversou, discipulou, morreu, ressuscitou, discipulou mais 40 dias para depois derramar algo precioso que é o poder dele. Deus não dá o poder dele para qualquer um e nem de qualquer forma. Mas hoje nós estamos vivendo essa forçação do poder e a forçação de avivamento. Grandes eventos sendo feitos em estados, querendo promover algo que até agora não mudou nada no Brasil. E quando eu falo, as pessoas acham que eu falo demais. Para mim, que não resolveu. E a maioria das pessoas que eu vi que foi para lá, não está servindo a Deus e está tudo desviado, é o tal descende. Ah, mas tem grandes nomes lá. Esse é o problema. Esquecemos do grande nome de Deus e do grande dia, e o grande dia terrível de Deus, e preocupamos com grandes nomes. Esquecemos daquele que está acima de todos os nomes. Aí está aí essa tranqueira de sociedade que nós temos cristão hoje. Que é muito apegada à filosofia dos outros, à ideia dos outros. Você viu? Pregação poderosa. Irmão, deixa eu te falar. Ou você aprende o que é ser uma igreja poderosa para essa cidade, ou nada vai mudar, irmão. Vai continuar a mesma coisa. Para mim, sabe o que eu vivo aqui? Um déjà vu. Parece que eu não saio do negócio. Quando eu vou olhar, tá a mesma coisa. E a gente tem que mudar o cenário disso aqui, irmão. A gente tem que começar a assumir o nosso papel. Você não foi chamado para ficar dando ideia. Você foi chamado para viver uma ideia, irmão. Existe uma ideia para se viver, ela está na palavra, irmão. Não é sobre as nossas ideias, é sobre a ideia daquilo que Deus já construiu. A igreja já foi edificada em Cristo. A pedra que nós vemos Jesus falando, não era Pedro, era Jesus. As pessoas confundem, a pedra não somos nós, a pedra é Jesus. Nós edificamos essa igreja em Jesus. Insensibilidade dos homens a Deus. Aí depois culpa o pastor, culpa a igreja, porque a igreja não tem um lenço, a igreja não tem uma vassoura, a igreja não faz a campanha, ela não tem algo. Meu irmão, a igreja tem que ter palavra, a palavra produz avivamento. Ou amamos a palavra e o Deus da palavra, ou nada vai acontecer. Aí, com essas loucuras tem um monte por aí. Nós precisamos estar pegados à palavra. Ela que vai produzir mudança nas nossas vidas, ela que vai tirar essa vida egocêntrica que nós temos e nos colocar realmente para viver a vontade de Deus. Insensibilidade dos homens. É tempo de começarmos a orar como a gente nunca orou, fazer propósito como nunca a gente fez, entregar a nossa casa como a gente nunca entregou na nossa vida, irmão. Que a gente fica romantizando algo que... Aí eu vou ler o texto daqui, vai ser o último versículo que eu vou ler. Jesus está dizendo assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu não vim trazer paz, eu vim meter fogo. E fica todo mundo... Jesus... Pastor, mas Deus é amor? Sim. Mas o mesmo texto que fala que ele é amor, fala, fogo consumidor. Ou nós vivemos por amor e pelo amor, ou algo tem que nos consumir até que nós possamos ser realmente um povo que ama a Deus. Nós escoramos do amor de Deus e não amamos ao Senhor. E o mandamento que nós temos primeiro é: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua vida. E nós escoramos daquilo que Deus fez e esquecemos daquilo que nós temos que fazer. É uma demanda boa esse setembro, trabalhar com a alma. Sabe quando a nossa alma vai ser trabalhada? Quando Jesus meter fogo na gente e a gente sair curado. Que fica esse negócio, vem cá, vem, deita aqui no meu colo, pode chorar. A gente está precisando de Jesus, irmão. A gente está precisando de criar um pouquinho de vergonha na cara e entender que nós temos um propósito como igreja sobre a face da terra. É tempo de Deus nos levar ao entendimento pleno.
Que Deus tem cura para você? Tem. Então viva Jesus para que Ele te cure, para que você seja uma tocha acesa, útil nas mãos do Senhor. Porque se Deus te curar e fizer algo na tua vida, é para isso que Ele vai fazer. Para que você seja uma tocha sobre essa sociedade e dizer, ó, o dia do Senhor está chegando. Egoísmo. Egoísmo é outra coisa. Estamos aqui, somos salvos. Aí não acontece evangelismo, né? Ninguém se preocupa. Imprimi ali, ó, comprei pacote de pirulito, imprimi papel, entregar para a pessoa aqui na porta. Ponto de partida, irmão. Nós somos tão egoístas, não, tá tudo bem na minha vida, glória a Deus, e conta testemunho, e um monte de gente perdida passando aqui na porta. Aí Deus trouxe a gente. Eu pergunto até hoje para que Deus me trouxe para cá. Mas eu entendo, porque passa um monte de gente aqui na porta. É a gente que não está entendendo aquilo que Deus fez. Um monte de gente passa aqui na porta. Não, pastor, mas eu estou tão agarrado. Meu irmão, ou você começa a desgarrar, se prender dessa vida miserável do mundo e começa a viver realmente aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não sei o que vai ser da tua vida futuramente, não. Porque ninguém vai passar problema financeiro, não. É a vida financeira que vai atrapalhar a vida das pessoas. Pois eu prefiro estar do jeito que eu estou, irmão. Vida financeira não está boa, mas a minha vida espiritual está boa. Eu estou entendendo o que eu estou sendo chamado para fazer. E não tenho nada nessa vida que me prenda para viver uma vida eterna. Quiser voltar hoje, Senhor? Amém. Glória a Deus. Estamos prontos. Fica tudo para trás. Ninguém vai ficar impedido porque está com dívida, né? De ir para o céu. Graças a Deus por isso. Se tivesse que passar pela SPC Serasa, alguns irmãos não subiriam para o céu. Ainda bem, glória a Deus por isso. Egoísmo. Nós temos aqui um espaço que não é só para a nossa casa. Precisamos entender que tem pessoas que passam na porta lá. Se é um dia terrível, se os céus mandam sinais, se a natureza está mandando sinais, a igreja precisa começar a mandar sinais. O céu manda sinal, a natureza manda sinal, e a igreja fica acolhida aqui dentro. Não, pastor, é porque eu tenho trabalhado tanto, irmão. Então começa a acordar para uma realidade. Deus te chama e te convida para isso. É obra de Deus. O ID é para todo mundo, irmão. Não é possível que você não consegue ficar ali na porta e dizer assim, deixa eu orar por você, deixa eu te entregar um folheto, deixa eu trazer uma palavra para o teu coração. O Senhor é o nosso pastor, não vai lhe faltar a Ele na vida. Não é possível, irmão. O egoísmo vem seguido do materialismo. Porque nós somos materiais demais. Tudo que envolve a nossa vida, materialismo. E eu estou vivendo uma etapa da minha vida que o que eu tenho já está bom. Se Deus quiser mandar mais uma coisa, beleza, eu recebo. Mas do que está, já está ótimo. Eu quero ser grato a Deus e entender que eu tenho um propósito muito maior do que ficar colecionando uma casa boa, um bom carro ou boas viagens. O que Deus quiser fazer na minha vida eu aceito, mas eu não quero ficar aqui, Deus, ai Deus, eu queria isso, ai Deus, eu queria isso. É uma coisa que eu nunca tive lá em casa. O que Deus quiser fazer na minha vida, Ele faz, irmão. Se Ele quiser me dar uma Ferrari, Ele me dá. Só que depois eu pedi para Ele para vender, porque do tanto de conta que tem é melhor vender. Você precisa entender isso. Nós somos muito materialistas, porque nós trabalhamos, porque nós precisamos cuidar da nossa casa, nós trabalhamos porque nós precisamos de algo, e esquecemos que Deus, Ele requer de nós o nosso servir à obra, o nosso otimismo na obra. Outra coisa é o ostracismo cibernético. A mente da pessoa, ela tá desconecta. Ela não está conseguindo entender mais o que é certo e o que é errado. Vaidade humana. Estou na academia, irmão. Mas não é porque eu quero ficar lá. E eu estou todo dolorido, irmão. E é legal quando você malha, né, Abner? Fica tudo trincadão. Você fica, ó. Aí eu entendi porque que os caras que malham andam tudo duro, assim, ó. Tava assim no mercado hoje. Falei, irmão, eu entendo agora os caras, né? Porque, ó, tá doido. Vou fazer 40 anos, tem que arrumar alguma coisa da minha vida, irmão. Tem que fazer uma atividade também. Tem que cuidar da carcaça. Não dá pra ficar só comendo hambúrguer, tomando Coca-Cola, achando que a vida vai ser legal, não. Aí depois que infarta, ai Deus, me livra. Depois que dá um treco, dá uma diabetes, fica pedindo Deus e quer pedir. Meu irmão, não vem me pedir oração aonde você não está tendo ação. Pelo amor de Deus. Isso é ser irônico demais. Aí dá um problema, aí...
Não me peça oração onde você não está tendo intervenção, onde você não está cuidando, porque depois não resolve. Eu não estou por vaidade, estou por saúde, me esticando no Pilates, sai do Pilates, vai para a academia, fica todo dolorido, mas eu quero que minha voz chegue aonde tem que chegar ainda. Estou cuidando para que eu possa permanecer mais tempo aqui, embora que se hoje eu tivesse uma escolha, eu preferia estar no céu. Para mim seria melhor. E para você deveria ser também. Então a vaidade humana é algo que pega muito hoje. Sabe? As pessoas são vaidosas, egocêntricas. Então, a gente tem um fruto da multiplicação da ciência, que faz a humanidade se achar semideuses. E o problema é que o povo de Deus, não, isso aí é científico, é cientificamente comprovado. A ausência do amor, que é algo muito assustador. Inversão de valores, é o que define o pensamento social lá fora. A verdade de Deus está sendo transformada em mentira. Não, mas não pode ser assim também, né, pastor? A gente tem que ter flexibilidade. Essa flexibilidade que está gerando crentes fracos, e crentes fracos é uma casa fraca, uma sociedade fraca, uma igreja fraca. Você tem que ter estômago para ouvir verdade, irmão. Porque é a verdade que nos coloca de pé, é a verdade que muda a nossa vida e nos alerta para algo. E nós temos ali hoje o quê? Com toda essa questão social, a injustiça, né? A justiça de Deus se torna injustiça. Aí nós temos o quê? Algo favorável agora, a revelação de algo favorável da descriminalização do aborto. Aborto agora não, E um monte de crente que quer e acha que tem que abortar. Aí a gente tem a ideologia de gênero, nas escolas, no desenho. Então nós temos que entender que a igreja tem que ser algo muito mais poderoso que uma sociedade. Porque se a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, a igreja não pode andar abaixo daquilo que está acontecendo lá fora. Ela tem que andar acima do que acontece lá fora. A tua casa, a tua vida tem que andar acima do que acontece lá fora e não abaixo. E nada pode te amedrontar, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ideologia de gênero, a desconstrução da família bíblica, porque agora vale tudo. A vida no mundo virou um grande carnaval, vale tudo. É a festa da carne. E a Bíblia fala que nós devemos mortificar as obras da carne, para que nós possamos vivificar o espírito. Pastor, mas é perigoso. Perigoso é viver do jeito que nós estamos vivendo, achando que nós temos alguma verdade absoluta de alguma coisa, e esquecemos das verdades de Deus. Aí, os ideais da sociedade entram nas casas, né? Nas igrejas. E dessa forma a gente vai vendo o que? O homem se corrompendo, pecando. E ao mesmo tempo acreditando que os seus pecados, não, mas é Deus. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Existem algumas pessoas que estão na vida de pecado e não está acontecendo nada. Estou pecando aqui, não deu nada. Mas deixa eu te falar, essa conta uma hora vai chegar. Então está escrito aqui que haverá um dia em que Deus vai julgar a todos, cada um segundo as suas obras. Isso nós encontramos no Apocalipse. Deus vai julgar segundo as nossas obras, porque o que Ele nos entregou foi uma obra perfeita. Por isso que Ele vai nos julgar segundo as nossas escolhas. Então o que a gente tem aqui? Eu creio que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. E tudo aquilo que foi julgado sendo justo e injusto, Deus vai trazer justiça. Todas as coisas que a igreja sofreu desde lá do passado e que vai sofrer nos dias vindouros, Deus vai trazer justiça. Todas as vezes que uma sociedade dizer que nós estamos sendo injustos, mas vivendo a justiça de Deus, Deus um dia vai trazer justiça aonde os homens quis virar trazer ao contrário. Isso não é justiça, é injustiça. E nós vamos ver a diferença novamente daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. E uma das coisas que nós precisamos entender é, primeiro, certeza da salvação. Segundo, levar outras pessoas a entender se ela tem certeza da sua salvação. Porque o inferno é algo muito real, irmão. Ele existe. E parece que hoje ninguém vai para o inferno.
Ninguém. Que Deus é tão bom que estabeleceu bem e mal e parece que só temos o bem. E Deus tem uma coisa muito interessante em Deus, é que é imutabilidade. Deus, ele não mudou. Ele não mudou, irmão. Pecado continua sendo pecado. A graça de Deus é para nos afastar disso. Hoje, quando a gente vê injustiças acontecendo, muita gente pergunta assim: será que não vai acontecer nada, né? Será que Deus não vai fazer? Meu irmão, Deus é justo, e naquele dia o culpado não será tomado por inocente. É por isso que eu, quando vou me deitar, eu procuro conversar com Deus e pedir perdão e me acertar a minha vida na hora que eu vou dormir. Porque as pessoas, elas estão brincando, e o problema não é lá fora, o problema é na igreja, irmão. Escolhendo o mundo, escolhendo as coisas do mundo, escolhendo viver as coisas do mundo. Existe morte eterna, mas também existe vida eterna. Agora, se eu não consigo viver uma proposta aqui, porque a vida eterna não começa quando eu morrer, a vida eterna começa quando eu me encontro com o Senhor. Mas também as pessoas que já têm morte eterna, elas revelam a vida como ela vive. É como se fosse tudo muito barato e tudo muito fácil. Mas ninguém vai ser tomado por inocente, irmão. Todos vão receber juízo. Eu creio que aqueles que creem no Senhor, eles por meio da fé, eles serão justificados pela obra que nós cremos. Eu creio que vai me salvar é a obra de Jesus, mas eu creio também que a obra de Jesus me faz ser uma pessoa agora de boas obras, para essa vida, porque é o que Paulo fala em toda a carta que ele escreve à igreja de Roma. Aí vem alguém lá do quinto dos infernos, distorce a verdade, porque ele tem 1000 curtidas, porque ele tem não sei quantos mil seguidores, e o crente acredita, e invalida Romanos, invalida o apóstolo Paulo, por causa de alguém desse século, pervertido, com a mente distorcida. Então, diante da profecia que nós temos, o que nós precisamos? Não ter medo, mas é ter temor e posicionamento. Nós somos o povo que tem que preparar uma igreja, preparar as pessoas para a volta do Senhor. Precisamos estar preparados para isso, irmão. E eu já falei isso aqui 2 vezes quando eu prego sobre isso. Eu sei que você não gosta, mas você precisa ouvir isso. 2 coisas. Primeiro, Jesus vai voltar, é uma coisa indiscutível e ninguém sabe o dia nem a hora. Não sabe se é antes, não sabe se é no meio e não sabe se é depois. Mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Agora eu fico pensando, se ele voltar no meio de uma grande tribulação, tem gente que vai ficar e não vai subir, porque não vai conseguir suportar. Não suporta probleminha agora, imagina se vier uma perseguição. Qualquer coisinha afasta, qualquer coisinha tira, qualquer coisinha a vida já fica estragada, qualquer coisa que não deu certo dessa vida aqui que vai passar, nos tira da presença de Deus. Imagina se estiver na grande tribulação, se for no meio, eu peço a Deus que fosse antes, porque tem gente que não vai suportar a grande, não suporta uma tribulação, ainda mais a grande. Não consegue ser junto. Sabe o que vai nos fazer vencer todo o processo até o Senhor vir? É quando nós entendemos unidade e comunhão. Não somos uma igreja em uniformidade, somos uma igreja em unidade. Amém, irmão? Então, diante dessa profecia, desse dia terrível, né, que está vindo, a gente não tem que ter medo. A igreja tem que entender a importância de se santificar. É algo que não se fala mais, santificação. E santificar não é mudar roupa, não é mudar penteado de cabelo, não é mudar costumes, não é mudar a forma de comer. Santificação é, eu quero agora viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E santificação começa no coração de quem crê. Quem é santo, ele vai purificar a sua vida interior, a sua mente, as suas ações vão ser diferentes. Ele não é uma pessoa boa por si própria, ele é uma pessoa boa porque tem uma ação nela que se chama Espírito Santo, que santifica essa pessoa. A santificação não é vestimenta. Agora nós somos um povo que vamos vestido. Não, santificação é coração mudado, irmão. É uma mente mudada, são pessoas mudadas. Aquilo que era do passado ficou para trás, agora eu sou santo, separado. Porque a etimologia da palavra santidade ou santo é você ser separado. Não somos do mundo, não pertencemos a esse mundo. Por mais que nós caminhamos nesse mundo, comemos nesse mundo, vestimos nesse mundo, nós não somos desse mundo. O problema é que a maior parte das igrejas, elas vão acostumar as pessoas com esse mundo.
e esquecemos que nós somos peregrinos. Vai passar, irmão. Aquela casa que você mora, ela não vai existir mais. O carro que você anda não vai existir mais. O trabalho que você tem não vai existir mais. Mas aqueles que permanecem em Deus, eles permanecem para sempre. Eles vão existir para a eternidade. A igreja tem que entender essa importância. A autoridade, essa cobertura da autoridade, se abrigar na cobertura da autoridade de Deus. A obediência à palavra, para que nesse dia não sejamos condenados. E a Bíblia fala muito sobre isso. Tome cuidado daquele que está de pé, para que não caia. E não é sobre, eu estava santo demais, agora eu caio no pecado. Não, tome cuidado, para você não se perder no processo. Porque salvação, ela é proposta, mas tem muitas pessoas que podem se perder. Não, porque eu creio, uma vez salvo, sempre salvo. Estou falando de teoria, não estou falando de calvinismo, arminianismo, não estou falando disso aí não, irmão. Porque há uma ideologia muito ignorante no coração das pessoas. Se elas não vierem mais, não orar mais, elas vão continuar salvas. Eu quero ver, irmão. Eu quero ver. Uma vez salvo, sempre salvo. Quero ver isso acontecer. Naquele dia nós vamos ver. Porque não é isso que a Bíblia fala para mim. A salvação é um processo. A obra de Cristo é um processo. O que me faz ser salvo não é porque eu batizei. O que me faz salvo é porque eu creio. E crer é uma entrega. Eu quero. Eu não vou ser 100% santo, mas eu sei que a santidade ela vai estar me controlando, vai estar me mudando, o Espírito Santo vai estar na minha vida. Daí é uma confusão, né, irmão? O povo que profetiza, o povo que carrega título, é o povo que faz coisa, é o povo que se acha santo. Eu não me acho nada. Quem tem que me achar alguma coisa é Deus, irmão. Quem tem que me enxergar é Deus. Não é os outros, e não é eu. Então quando a gente vai olhar, irmão, todo esse contexto é um alinhamento, né? Por mais que as pessoas hoje banalizam muito, mas existe uma nova ordem mundial acontecendo. E a proposta vai ser muito boa. Porque se nós tivéssemos um dinheiro só para o mundo inteiro, seria ruim não, irmão, seria bom. Mas essa é a proposta do anticristo. Ser algo tão bom para que a vida na terra seja boa. Então vem instabilidade, o comunismo chega, quebra a economia, prepara o povo, gera o povo dependência, aí depois vai vir aquele tempo lá que todo mundo a terra vai ficar um lugar muito bom de se morar. É onde o povo começa a se perder, irmão. Aí você vê lá, nova ordem mundial, aí aquela loucura dos Illuminatis, é loucura porque tem muita gente retardada que pegou para falar de coisas que não sabia. Mas é uma realidade. Globalismo. São coisas que a gente não percebe, mas está acontecendo. Governo mundial se levantando. É porque não chegou aqui em Itaúna, né, irmão? Acho que para algumas pessoas só é quando chega aqui. E já tem algo acontecendo. Então, segundo a Bíblia, essas coisas são sinais. Só que a igreja ela foi projetada para vencer. Essa batalha final, a igreja ela vai vencer Satanás. Então, além do livro ali de Malaquias, a gente tem Sofonias também que fala, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Nele até os guerreiros gritarão. Porque todo mundo está achando que o dia do Senhor vai ser um grande hino tocando e o mundo inteiro feliz subindo. Vai ser gente pedindo perdão, mas já não tem mais possibilidade, irmão. Vai ser gente tentando se retratar, mas não tem mais possibilidade. Vai ser gente querendo, não, Senhor, vai ser igual aquela parábola de Rico e Lázaro ali. Não dá, não tem mais uma chance. Até os soberbos, até os poderosos, nesses dias vão clamar por misericórdia. A misericórdia de Deus está hoje para a gente viver, irmão. É hoje que tem que ser pregada a misericórdia. Até quando nós vamos esconder quem somos e esconder o que fazemos? Romanos 2,5 fala assim: contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Aí nós estamos aqui na nova aliança, o apóstolo Paulo na igreja de Roma, falando que ele vai trazer o julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E a gente não está falando de algo da lei, nós estamos falando de algo da graça, segundo o procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem
buscam glória e honra e imortalidade. E quando ele fala buscam honra e glória, daquilo que Deus pode fazer. E imortalidade é na vida eterna, porque a proposta nossa é a vida eterna. Mas o versículo 8 fala assim: mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá a ira e a indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. E não está livre quem era judeu, mesmo tendo a promessa. Primeiro para quem tem a promessa e depois para aquele que é gentil. Versículo 10, mas glória e honra, paz para todos aqueles que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. O negócio, irmão, eu acho que o povo é muito cego, está muito cego. Então essa resistência do homem em se arrepender, acende a ira de Deus. Porque nós precisamos nos arrepender. Sabe? A gente tem que se arrepender. Deus nos deu perdão e salvação. A gente tem que se arrepender. Isso foi oferecido no Calvário por nós. Em Apocalipse 11, 18 fala o quê? As nações se iraram. E chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. E nós estamos falando de Apocalipse, e parece que Deus vai abençoar todo mundo vai morar no céu eternamente, e o céu ficou um lugar vazio, só com demônios e o grilo cantando. Cadê? É tempo, irmão, de começarmos a assumir papel, de entendermos a importância do que nós fazemos aqui nessa casa. Eu vejo muitos servos dessa casa achando que tem um trabalho. Aqui não é trabalho, irmão. Nós servimos a um Deus eterno e nós construímos algo aqui para a eternidade. A gente não tem aqui um cargo. Nós não estamos falando de uma empresa e eu não sou dono de nada. E nós vamos entender isso aqui. Estou servindo ao reino de Deus. É no reino de Deus, para Deus. E esse tempo é o tempo de começarmos a analisar isso, irmão. Eu creio que Deus vai mover um avivamento, como foi predito numa profecia que ele trouxe no Lucas capítulo 1, versículo 17. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Tudo que eu falei aqui está nesse versículo, porque é tempo agora de Deus voltar de novo o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E aquele que está praticando a desobediência, que comece a ser justo e obediente ao Senhor. Porque ainda nós temos um povo que quer caminhar por aquilo que acha, por aquilo que pensa. Aí o texto fala aqui: estou mandando esse espírito de Elias para fazer o coração de vocês voltarem de novo, para que vocês estejam preparados para o dia do Senhor, para o grande dia do Senhor. Então esses três aspectos aqui que nós temos, eu vou falar de três aspectos. Fala sobre, um paralelo, Elias e João Batista. E sabe o que eu estou assistindo The Chosen de novo, e sabe o que eu acho da hora, irmão? É o que acontecia com João Batista, é o que acontece hoje. É louco, é maluco, está falando de coisa desconecta, porque João naquele tempo é dado como um doido, um cara que se vestia esquisito e comia comida esquisita, e falava de coisas esquisitas. Era dado como uma pessoa que não tinha como validar aquilo que ele estava falando. Mas ele sempre, o que ele fez? Pregou sobre arrependimento e levou pessoas a Jesus. Você quer ser cristão de verdade? Pregue sobre Jesus e leve pessoas ao arrependimento. Você foi chamado para isso. Levar as pessoas ao arrependimento e pregar sobre Jesus. E esse ministério de Elias e João Batista revela uma coisa: a questão do propósito, do discipulado. Porque foram homens que discipularam pessoas. Então, primeira coisa, converter o coração dos pais aos filhos. Tem casa de crente que não parece casa de crente. Tem família de crente que carrega título de crente, mas não é família de crente. E o que eu preciso? É um mover de cura, restauração familiar, aonde Deus vai começar
a restituir os pais aos filhos e os filhos aos pais. Porque essa é a importância da igreja. Uma casa que teme ao Senhor. Uma casa que serve ao Senhor. Hoje os pais, eles estão muito preocupados, muitos, sabe, é uma coisa que a gente vê muito. É preocupado com o trabalho, dinheiro, status. E eles não dão atenção necessária aos filhos. E eu não estou falando de você brincar com seus filhos. Eu estou falando de você começar a falar para os seus filhos de uma verdade. A gente faz toda segunda-feira um culto familiar. E tem gente até hoje não fez um culto em casa. Porque Deus colocou algo no meu coração que não está sendo cumprido pela igreja. Um culto numa segunda-feira em casa. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Porque é útil para a sua casa. Mas tem gente que não faz. Ah não, isso aí é coisa do pastor. A família continua quebrada. Os filhos continuam divididos. É muito trabalho. A criação dos filhos está ficando por conta dos avós, dos irmãos, das babás, da internet. Mas os pais não têm educado seus filhos. É por isso que nós temos uma miséria de geração. Porque os pais não têm sido pais de verdade. Não têm educado seus filhos para viver a vontade de Deus. Aí nós temos a alma, o caráter e o futuro de uma geração dada à internet. O futuro dessa geração é o que assiste Lucas Neto. Aí, futura geração, são mulheres dentro de uma casa de homens e servos de Deus que são feministas, que compartilham de uma ideia que a palavra de Deus condena. É o futuro da geração que nós temos, irmão. Nós vamos passar. Será que na futura geração pregações como essas vão ser feitas nesse altar? Olha para a tua casa, irmão. Olha para os teus filhos. Olha para o teu casamento. Olha para a tua vida. Muitas vezes nós somos preocupados com aquilo que queremos dessa vida. E esquecemos que nós temos uma responsabilidade. Família é o seio da vontade de Deus. Então ela tem que viver a vontade de Deus e não a nossa. Continua barganhando com seus filhos, irmão. Continua. A alma, o caráter e o futuro dessa geração está aí, dado à internet. E nós esquecemos do posicionamento apostólico que um homem e uma mulher têm que ter dentro de casa. É por isso que a profecia de avivamento... Você está esperando avivamento o quê? Você está achando que avivamento vai chegar aqui? Vai ficar todo mundo... Você está achando que avivamento vai ser isso? Avivamento vai começar lá na tua casa. Vai começar na tua casa, avivamento. Vai começar no teu coração. Não é, ai, vim aqui na igreja, cantou aquela música e teve um mover. Avivamento é conserto. Vai mudar teu coração, vai mudar tua vida. Quando o avivamento chegar, aí eu sei que eu vou ter servos nessa igreja como nunca foram. Porque se tem uma coisa que eu faço nessa igreja é me dedicar a ela, irmão. E uma coisa que eu tenho vontade no meu coração é de não vir mais aqui. Mas eu quero ser servo de Deus, irmão. E eu não tenho medo de falar isso. Não tenho vergonha de falar isso. Porque se tem uma coisa que é pesada é ser pastor para uma geração incrédula. Pesado, irmão. Só quem é sabe. Porque todo mundo acha que a vida do pastor é fácil, né? É caviar, lagosta. É de outros pastores e disso eu corri, graças a Deus. Roupas de marca, vida de luxo. Não, a minha tem sido sofrimento porque eu quero pregar a verdade, irmão. E continuo pregando a verdade. E a gente vai continuar vivendo a verdade. Porque essa é a proposta que nós temos para viver. Isso é o meu caráter. Isso é o que eu recebi de Deus, irmão. Ah, pastor, você não queria estar aqui? Não, dependendo de mim não, irmão. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu estou vivendo a vontade de Deus. E se é para viver a vontade de Deus, eu quero viver de verdade, irmão. Eu quero viver intensa. Eu quero ser verdadeiro naquilo que eu faço. Eu quero ser verdadeiro naquilo que eu fui chamado para fazer. Seja você também. O dia que você não quiser vir na igreja, você vai lembrar de mim. Não quero ir na igreja, mas eu lembro que o pastor também não queria, mas está lá. Então eu vou ir. É tempo de Deus começar a converter casas, filhos. Ai, fala de paternidade espiritual, sei o que lá. Meu irmão, obedeça a palavra. Segunda coisa, converter os desobedientes à prudência dos justos. É o processo, irmão, de uma visão, aonde agora nós somos resgatados para obedecer a palavra de Deus. O que foi pedido no Éden, irmão? O que no Éden eles tinham que fazer? Só obedecer, irmão.
O Éden era só obedecer. Só isso. Obedece. Aí a desobediência. Você está achando que você vai ser desobediente? Você vai achando que... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca me preocupei com isso. Mas você acha que você se levantar contra mim, contra minha esposa que é pastora aqui, você está achando que eu vou ficar preocupado com isso, irmão? Você acha que se você não quiser servir mais aqui, se você não quiser vir mais aqui, você acha que eu vou preocupar com isso? Eu vou não, irmão. Você acha que você não acreditar no meu pastoreio? Você acha que você não acreditar na palavra que eu prego? Você acha que eu vou ficar preocupado com isso, irmão? Eu sei quem foi que me levantou, irmão. Eu tenho muita certeza do meu chamado. E eu não falo isso com uma arrogância não, irmão. Eu tenho certeza daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Tenho muita certeza no chamado que Deus me colocou. Não tenho preocupação com isso não, irmão. Porque o problema meu não é o que... Se você acha alguma... É o que Deus acha. É por isso que eu sempre preguei Bíblia. E a minha vida tem que estar aqui. É difícil fazer discipulado hoje. Chama algumas pessoas para discipular. Vou discipular. Aí, inverte. As pessoas querem me discipular. Mas peraí. Porque nessa geração não se tem como fazer discipulado. Porque achar que discipulado é você falar que o pastor tem que fazer. Meu irmão, eu tenho uma pessoa que fala o que eu tenho que fazer e nem é minha esposa. É o Espírito Santo. Para isso eu oro todo dia. Para isso eu dedico todo dia. Para isso eu mantenho a minha mente realmente cativa à vontade dele. Eu tenho alguém que me guia para isso. Você tem que ter alguém que te guia para isso também, Espírito Santo. Mas nós estamos falando de obediência. Essa geração, ela não sabe o que é obediência. Ela quer viver o que ela quer. E ela não entende o que é obedecer. Por isso que eu não estou preocupado, irmão. Eu vejo, às vezes, as pessoas não me chamam, né? Não me chamam de pastor e me chamam de Marcos. Se tiver honra, irmão, meu nome é Marcos. No meu registro não está pastor, não. E Deus não me chama de pastor. Deus me chama de Marcos. Agora, se você quer viver algo na tua vida, comece a entender o que é o pastoreio que Deus colocou na minha vida para a tua. Porque não é pelo que você me chama, é pelo que você realmente se mantém naquilo que você crê que Deus está fazendo na minha vida, através da minha vida para a tua vida. Isso é pastoreio, irmão. É a grande situação que nós temos hoje do mundo. Discipulado. E esse nível tem que ser aperfeiçoado. Isso é a vida espiritual. Ninguém é mais que ninguém, irmão. Mas ninguém se submete mais. Não existe mais submissão. E havia algo em comum entre Elias e João. Discipulava pessoas. E pessoas estavam dispostas a viver o discipulado de João e de Elias, como nós temos Eliseu. Que é tudo continuidade, irmão. E foi estabelecida ali a vontade de Deus. Terceira coisa. Habilitar um povo preparado. Casa consertada, igreja consertada, povo habilitado e preparado. Esse é o avivamento que a gente espera, irmão. Sua casa, vivendo. Você não pode sentir a presença de Deus só aqui, né? Se você só sente a presença de Deus aqui, irmão, eu vou te falar, tem um defeito na sua vida. Se você só consegue ter conexão com Deus aqui, tem um defeito na sua vida. Muito grande. Que se na tua casa você não consegue sentir o que você sente aqui, tem um defeito na sua vida. Porque a presença que nós estamos aqui não é do ambiente. A presença é do que habita em nós. Então, na hora que você sai da porta, parece que você deixou aqui, né? Não foi junto com você. Deus está habilitando um povo preparado. João Batista começou seu ministério pregando sobre arrependimento. Pregar sobre arrependimento hoje, as pessoas não querem voltar. Falar a verdade, as pessoas não... Não, irmão, deixa eu falar. João Batista pregou arrependimento. E todos aqueles que se arrependeram, eles estavam vivendo o reino de Deus. Para o reino de Deus e para a eternidade. Aí nós temos hoje o mundo, para mim finalizar aqui, irmão. O mundo é incrédulo e frio. E segue, irmão. Sabe? Cada dia vai se intensificando a volta do Senhor. Sabe? E o Espírito do Senhor tem que estar sobre a igreja, para que se cumpra aquilo que Jesus falou. Lucas 12:49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que estivesse aceso. Porque todo mundo, irmão, agora aquela música que fala de fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imagino. Mas não tem fogo nenhum na vida. Só canta. Cego. Sem cura, sem transformação. Só canta. É por isso, irmão, deixa eu falar. É por isso que eu acho ironia do povo assim. Eu não escuto música do mundo. Lá em casa nós escutamos só música evangélica. Deixa eu te falar. Você não aprendeu nada sobre evangelho. Não tem como nem ser evangélico.
porque a gente quer, não, vamos cantar músicas de fogo. Meu irmão, deixa eu falar, sabe como o fogo de Deus vem? Com arrependimento. Do dia que todo mundo aqui estiver arrependido da miséria que nós estamos vivendo de vida espiritual, porque Deus tem muito mais para nós, aí o fogo do Senhor vai vir, vai consertar a tua vida. Nós vamos ser a igreja do fogo, que transforma, que cura, que liberta, que é proativa para aquilo que Deus está chamando. Agora, nós cantamos, né? Estava em Itatiaia-Sul, aí cantava uma música antiga lá, Deus de aliança, Deus de promessa. Deixa eu te falar, irmão, a promessa de Deus é que Ele vai voltar. A promessa de Deus é que Ele vai julgar. A promessa de Deus é que Ele vai julgar a gente segundo aquilo que nós fazemos. É a promessa de Deus. E eu preciso olhar para dentro de mim nessa noite. Preciso olhar para dentro da minha vida. Então o espírito e o poder de Elias, que nós falamos aqui, é para levantar um grande exército de discípulos. Homens que estão dispostos a morrer por um ideal, irmão. Eu vejo a geração muito fraca. Não, eu preciso me conectar. Conectar com o quê, irmão? Sei, tem gente que parece estar bebendo muita água de torneira. Conectar com o quê, irmão? Você está achando que Jesus estava felizão da vida para morrer por você? Estava no melhor dia, comeu um McDonald's com a Coca-Cola grande e uma batata frita. Estava na melhor vibe. Jesus foi morrer por você e por mim. Foi não, irmão? Suando sangue, chorando, pedindo ao Pai, se for possível, passe casa, mas todavia seja feita a tua vontade. Tem outra coisa, tem outra possibilidade, não? E nós queremos encontrar a felicidade para depois servir a Deus, para dedicar a nossa vida a Deus, a nossa casa a Deus. Que felicidade é essa que nós procuramos? Para depois a gente servir a Deus. Aí eu acho legal os caras que falam assim, vou consertar a minha vida primeiro. Beleza, Espírito Santo, depois você vem consertar a minha aqui, já que você consegue consertar a sua, carpinteiro das almas. Quem disse que você dá conta de alguma coisa, irmão? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu não dou conta de nada. Mas eu sei que se eu estiver aqui, Deus dá conta de tudo. Mas tem que olhar melhor, irmão. Tem que analisar melhor. Uma geração fraca, jovens fracos. Para tudo. Tudo fraco, está tudo fraco, irmão. Tudo está fraco. Tá igual aquele negócio da Angola. Tô fraco, tá tudo fraco, irmão. Tá ruim. Tem que melhorar, irmão. O dia do Senhor vem. A gente pode ser as virgens que, sabe, eu entendo o seguinte, as 10 virgens, as 5 que tinham azeite, mas não tinham reserva, é aquelas que assim, tô aqui, viu, Senhor, tô fazendo, eu tô vindo na igreja. A gente tem que ter algo para passar para as pessoas, algo que transborde, irmão, algo que mantenha realmente aceso algo. Deus não chama muitos trabalhadores, Deus chama servos, porque o reino de Deus é em nós, através de nós, e é nosso, é herança. Se você serve nessa casa e você deixar de servir, você está deixando uma herança que é sua para trás, irmão. E outro vem e assume seu lugar. É herança, é nosso. Isso é o direito que Deus nos conquistou. Deus nos entregou. Então que nós possamos passar por esse processo. A casa, a igreja, e a gente entender realmente que esse avivamento que nós estamos querendo viver é avivamento onde o Senhor vai mudar corações, vai mudar famílias, e a nossa casa foi chamada para servir a Deus, e não é por uma canção, e não é por uma segunda, mas é por uma vida. Ensina os teus filhos a ser alguém em Deus, irmão, porque eu vejo muito pai que ensina o filho a ser um bom profissional. Eu não sei o que Deus tem para minha filha, mas eu sei que ela vai viver a vontade de Deus. Se ela tiver que abrir mão de uma faculdade para servir a Deus, ela vai. Se ela tiver que abrir mão de estudos para servir a Deus, ela vai, irmão. Pastor, eu acho isso loucura. O problema é seu. A minha casa, quem sabe sou eu. Ela vai abrir mão para servir a Deus, porque a minha casa vai servir Deus, irmão. E o que vai ser do futuro dela? O mesmo Deus que chamou ela para servir algo, é o Deus que vai cuidar dela. Então se tiver que abrir mão, eu tive que abrir mão de vida profissional para poder estar aqui, irmão. Então se ela tiver que abrir, a Zoe tiver que abrir, vai abrir, porque os meus filhos nasceram para servir a Deus e não para viver mundo. Faça isso mesmo. Sua casa, você servindo a Deus, vai passar tudo isso aí.
E ninguém vai ser lembrado por faculdade, por posição social. Seremos lembrados por aquilo que nós construímos aqui, nesse lugar. Aqui nesse endereço. Avenida Jovem Soares, 919. Graças. É aqui que nós vamos construir algo para que Deus lembre. Não é o que você faz na sua vida pessoal, não. Você não vai ser lembrado pelo que você faz na sua vida profissional, não. Você vai ser lembrado do que você constrói aqui junto comigo. Porque essa igreja foi chamada para viver algo eterno. Então nós vamos aprender a viver o que é algo eterno, servindo a Deus aqui nessa casa, custe o que custar. Fique de pé no seu lugar. Louvor não precisa vir. Eu queria orientar você, orientação do meu coração. Eu vejo que na hora do final do culto, é a hora que a gente vai orar, muitas pessoas vão no banheiro, quer beber água. Você não pode segurar um pouquinho? Ora, no final do culto você vai no banheiro, irmão. O banheiro não vai sair de lá. O banheiro não vai correr, o banheiro vai continuar lá. A água vai continuar lá. Final do culto é para você orar aqui. E leva essa ideia para as outras pessoas também, quando vem aqui na igreja. Você arruma um cômodo. Fecha seus olhos, vamos começar a orar. Não precisa se arrepender, irmão. Está precisando se arrepender, ter mais reverência. Senhor, eu quero te amar mais, eu quero te cultuar mais, eu quero viver mais a tua presença. Pai, nessa noite nós agradecemos ao Senhor, Pai. Te agradecemos, Deus, porque primeiramente, quando nós estamos aqui diante da tua palavra, é uma oportunidade que nós temos. Deus, a gente nem pode dizer o que o Senhor quer de nós, porque nós sabemos o que o Senhor deseja de nós. A obediência, o amor à tua obra, mais fervor, mais entrega. Nós queremos entregar a nossa vida, a nossa casa, Pai, tudo que temos e somos, porque nós sabemos que o dia do Senhor vem. Nós temos sinais. Nós temos uma obra sobre as nossas vidas. Nós temos o sacrifício de Cristo. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos uma nova vida. E essa nova vida é realmente o que nos prepara para esse dia terrível, esse grande dia terrível do Senhor. Porque é o ato de justiça do Senhor, é a justiça que nós vivemos. Nós queremos, Pai, ser verdadeiros, ser intensos, ser entregues. Nós não queremos, Pai, cultuar mais, Pai, debaixo de pecado, de julgo, como condenados. Nós somos livres. Mas nós somos livres para falar o que nós queremos. Nós somos livres, Pai, para viver a Tua verdade, para falar a Tua verdade, para viver a Tua vontade. Pai, no meio dessa plantação que é o mundo, que nós possamos ser o trigo, não o joio. Porque trigo produz, trigo tem semente. Nós não queremos ser parecidos. Nós não queremos ser parecidos apenas com a igreja de Atos. Nós não queremos ser parecidos. Nós queremos assumir essa identidade, esse caráter do Senhor, a tua vida em nossa vida, e não parecidos. Nós não queremos ser parecidos com cristãos. Nós queremos ser. Nós queremos viver a verdade, a santidade. Quantos crentes, Pai, que lá fora conversa coisas que até o diabo duvida. Nós queremos ter uma fala santa, um caminhar santo, uma vida verdadeira, sincera, de um caráter transformado diante do Senhor, Deus. Porque eu sei do cuidado, eu creio no cuidado.
Eu creio, Pai, que até o último dia aqui nessa vida, o Senhor vai nos vestir, o Senhor realmente vai dar o alimento, vai cuidar da entrada e da saída, vai guardar a nossa casa, os nossos filhos, mas nós queremos dedicar os nossos dias ao Senhor, porque se o Senhor guarda, o Senhor cuida, então eu não tenho que estar preocupado com o cuidado do Senhor, porque o Senhor já prometeu que é cuidar. O meu cuidado, a minha preocupação é com a tua obra, porque o Senhor prometeu que isso era acréscimo, que se buscássemos o teu reino, o Senhor faria isso nas nossas vidas. Então, Pai, nós queremos buscar o teu reino nessa noite. Queremos, Pai, buscar a tua verdade nessa noite. Nessa noite nós queremos buscar o conserto do Senhor, o conserto, Pai, da parte do Senhor, para que a nossa casa, Pai, seja segundo a tua vontade, para que nós, Pai, como pais, possamos ter a palavra, Pai, de repreensão para a vida dos nossos filhos, para que nós possamos, Pai, orientar e corrigir, recalcular a nossa casa, a rota da nossa casa, para que nós possamos viver a tua vontade. Tudo aquilo que a sociedade quer colocar na nossa casa, nós repreendemos, Pai, e tomamos uma postura. As filhas, moças que nós temos aqui nessa casa, não serão moças feministas, mas serão moças femininas, Pai, diante do Senhor. Os homens dessa casa, Pai, serão homens de verdade, homens de honra. A nossa casa, Pai, vai ser projetada para a tua vontade. Porque eu creio, Pai, que se a nossa casa for projetada para a tua vontade, essa igreja está sendo projetada para a tua vontade. Nós nessa noite como igreja escolhemos um lado, Pai. Queremos servir ao Senhor, queremos viver a tua vontade, Deus. Porque eu sei, Pai, que quando nós vivemos a tua vontade, o Senhor guarda as nossas emoções, guarda o nosso coração. Aquele espírito de coitadismo, de vitimismo, ele não está, porque agora nós encontramos na obra a verdade do Senhor, encontramos na obra a cura que precisamos, encontramos na obra o fortalecimento, encontramos na obra que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. Para que nós possamos andar na luz, como o Senhor está na luz. Pai, pessoas que não têm vivido diante do Senhor, que a tua luz, Pai, possa brilhar a ponto, Pai, de realmente anular uma vida de trevas, para que haja a tua luz, a ponto, Pai, de nós entendermos, por mais que algo dessa vida não dê certo, a eternidade já é proposta, já deu certo. Nós somos eternos, nós vamos viver a eternidade com o Senhor, e nós não queremos estar apegados a esse mundo, Pai. Não queremos estar apegados e juntando riqueza nesse mundo. Mas se o Senhor der qualquer coisa, qualquer riqueza, Pai, nós queremos usar isso, Pai, para que o teu reino seja produtivo através daquilo que chega nas nossas mãos, para que o teu reino seja anunciado, Pai, glorificado o teu nome por aquilo que chega nas nossas vidas. Mas nós não somos crentes, Pai, e não servimos ao Senhor por aquilo que nós desejamos nessa vida. Nós somos cristãos por aquilo que o Senhor já nos entregou. O Senhor, Jesus morreu e ressuscitou, e hoje nós temos a eternidade. Nós somos crentes porque nós temos a eternidade. Pai, te peço que só possa, pelo teu Espírito, porque é só o Senhor que pode fazer isso, gerar nos nossos corações, Pai, essa verdade. O dia do Senhor vem, e nós queremos, Pai, como igreja, estar preparados para esse dia, com uma vida resolvida diante do Senhor, com uma vida resolvida diante de uma sociedade, com uma vida resolvida diante da igreja do Senhor. Porque nós não somos o povo que esconde pecados, nós somos o povo que confessa e alcança misericórdia. Nós somos o povo santo do Senhor, o povo que o Senhor escolheu. Somos propriedades do Senhor, não pertencemos a nós mesmos, e nós queremos seguir, Pai, segundo a tua vontade, e não a nós. Então que as obras da carne caiam, e que a vida do Espírito se levante nesse lugar, em casas, em homens, em mulheres, em filhos,
para que nós possamos, Pai, ter a vida do Senhor em nós, até a vinda do Senhor. Obrigado, Pai. Quero agradecer a Tua palavra. Te peço, Pai, que o Senhor possa nos guiar como igreja. Estabeleça a Tua vontade, Pai. Nos dê o restante de semana abençoado diante do Senhor. Mas que nós possamos sair daqui, ao mínimo, Pai, refletindo aquilo que nós precisamos como igreja. Que haja mudança, que haja arrependimento, que haja um comportamento novo, Pai. Porque eu tenho certeza que isso é fruto do Teu Espírito. É o odre novo, que vai receber vinho novo. E nós queremos ser odres novos, Pai. Para que o vinho novo do Senhor desça sobre nós. Leva-nos em paz, que o Teu amor, que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Teu Espírito esteja sobre nós. E nos conduza, Pai, a viver a Tua vontade, que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Cumprimente seu irmão, meu querido. Vai na graça, vai na paz. Que Deus continue abençoando a sua semana em nome de Jesus. Deus abençoe você.